Olá, seja bem-vindo a mais um ajuntamento do povo de Deus. Quinta-feira nós estamos reunidos para adorarmos a Deus, mas para aprendermos da palavra do Senhor. Você já compartilhou esse link com alguém? Com pessoas que talvez o Senhor vai trazer na sua mente neste momento, 2 ou 3 pessoas que serão abençoadas pela palavra que será ministrada. Eu quero agradecer a tua presença e dizer que é um privilégio nós estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Você pode compartilhar os seus motivos de oração aqui no chat. Nós teremos um tempo de orarmos uns pelos outros, porque nós cremos que Deus, o Senhor, é Deus vivo, que se importa com aquilo que tem preocupado o nosso coração. Mais do que isso, um Deus que deseja guiar e direcionar a nossa história. Nós vamos orar neste momento, dando liberdade ao Senhor, para que Ele fale conosco nesse tempo e que a alegria do Senhor envolva o seu coração. Você pode fechar os teus olhos. Pai amado, nós estamos reunidos neste lugar e clamamos a Tua presença. Que o Senhor se manifeste sobre a vida de cada pessoa que participa, Deus, deste culto, deste ajuntamento, Senhor. Fale com famílias que estão conectadas, com aqueles, ó Deus, que estarão, ó Deus, sendo abençoados, ó Deus, pelo toque do Espírito Santo do Senhor, daquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. E que nada nem ninguém impeça aquilo que o Senhor deseja fazer, ó Pai. Por isso nós oramos, porque confiamos e oramos no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E um dia
Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Estou convencido que nem o presente, nem o futuro, ou quaisquer poderes seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. Estou convencido que nem a altura, a profundidade, a morte ou a vida seriam capazes de me separar do teu amor, Jesus. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. A maior prova de amor foi sua morte, quando ainda eu era um pecador. A maior prova de amor foi sua morte por minha vida, por minha vida. Você já compartilhou os seus motivos de oração? Você tem motivos de gratidão para apresentar? Compartilhe conosco. Nós gostamos de ouvir aquilo que Deus já está fazendo. Agora, se você tem motivos que você precisa apresentar diante de Deus, que talvez estejam preocupando seu coração, roubando a paz dentro da sua vida, esse é o momento de você também compartilhar, porque nós cremos que temos o privilégio que Deus nos dá de orarmos uns pelos outros e apresentarmos os nossos motivos ao Senhor. Sejam eles quais forem, Deus deseja fazer algo
extraordinário dentro do teu coração. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Talvez você não tenha compartilhado aqui no chat, mas aí no teu coração você tem um motivo. Então esse é o momento em que você talvez vai fechar os teus olhos e dizer: Senhor, o Senhor sabe que o meu coração está apertado, o Senhor sabe que eu preciso apresentar isso diante do Senhor, e você vai falar com Deus neste momento e apresentar os seus motivos ao Senhor. Vamos orar? Pai amado, o Senhor conhece o coração do teu povo, daqueles, ó Deus, que estão neste momento conectados conosco. Pai, visita-os de uma forma especial, traga ao coração deles a convicção da tua presença. Tem pessoas colocando, ó Deus, a vida de outras pessoas, Deus, que o Senhor tenha liberdade para agir. Tem pessoas que necessitam, ó Deus, da sua vida transformada pela presença de Cristo Jesus. Visita-os, Pai. Tem pessoas que têm lutado na área da enfermidade, Deus. Traga cura, traga restauração, traga consolo àqueles corações que necessitam, ó Deus, da tua presença. E traga direção, propósito e esperança àqueles corações aflitos que precisam, Pai. Deus, olha cada pedido, ó Deus, que está sendo apresentado neste momento aqui no chat. Visita-os, Deus, da forma que só o Senhor sabe fazer e pode fazer, porque nós cremos que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Nós oramos, ó Deus, e apresentamos os nossos motivos diante do Senhor e fazemos em nome de Jesus. Amém. A oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz.
nós vamos dar continuidade à mensagem que iniciamos na última semana, onde você vai ser desafiado a olhar para a sua vida e crer que Deus, o Senhor, está no controle. Isso possa trazer alegria ao seu coração, ao seu jeito de viver, e ao olhar para si mesmo, você possa enxergar as marcas do cuidado de Deus e da direção do Senhor. Na semana anterior, nós vimos que Deus é um Deus que deseja que nós tenhamos segurança em todas as áreas da nossa vida, em nós termos a certeza de que o Senhor, Ele está presente na nossa vida profissional, naquilo que nós temos desempenhado, na nossa vida ministerial, quando nós vivemos o amor de Deus e podemos ministrar o amor de Deus através, seja nos nossos estudos, na faculdade, algum cursinho, nos nossos relacionamentos, nós vivermos com a certeza de estarmos fazendo aquilo que Deus deseja, vai sempre trazer paz e trazer alegria ao nosso coração. Viver com essa certeza traz dentro de nós motivação para caminharmos na presença de Deus. O apóstolo Paulo, ao escrever a carta ali em Filipenses, ele estava preso, ele já estava ali chegando ao fim do seu ministério, havia sido açoitado, perseguido, condenado, e ele escreve essa carta com o objetivo de alegrar aquelas pessoas, aqueles que viviam naquela igreja, naquela cidade, mas acima de tudo levar esperança de que Deus, o Senhor, é Deus presente. Por isso, ele desafia aquela igreja a crer que Deus, o Senhor, Ele está no controle. Paulo, ele havia experimentado na vida dele a presença de Deus, direcionando, mudando às vezes a direção de ir nas suas viagens ali, nas suas viagens missionárias, porque ele tinha dentro do coração essa convicção de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, era o Senhor da sua história. Por isso que ele vivia com essa convicção e com essa sensibilidade. Você tem vivido com a certeza de que é Deus quem tem direcionado a sua vida? De que é o Senhor quem tem conduzido a sua história? De que é Deus que tem aberto portas e fechado portas na sua vida e no seu jeito de viver? Na última semana nós aprendemos que mesmo em meio a lutas, Deus, o Senhor, Ele está presente com um propósito. Quando nós enfrentamos batalhas, Deus, o Senhor, Ele também está presente e Ele usa toda a circunstância para trazer paz e direção à nossa vida. Nós aprendemos também que eu e você, que nós precisamos estar com o nosso coração sensível ao toque e ao mover do Senhor, ao direcionamento do Deus Todo-Poderoso. E isso vai trazer a convicção de que o dedo de Deus, a boa mão do Senhor, ela está conosco. E quando nós entregamos a direção das nossas vidas nas mãos do Senhor, algo especial de Deus começa a acontecer no nosso interior. Começamos a ser guiados e conduzidos com um coração sensível ao toque e o discernimento de Deus. Mas para isso o nosso coração, ele precisa ser um coração ensinável. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura ali da Palavra de Deus no texto de Filipenses que nós estamos estudando, lá no capítulo 1, a partir do verso 12. A palavra do Senhor vai dizer: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O verso 27 agora. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação.
E isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Que Deus abençoe a leitura da palavra e ela seja aplicada aos nossos corações. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para a nossa vida e nós conseguimos aplicar a palavra do Senhor no nosso jeito de viver a vida, nós temos a convicção e a segurança de entregar as rédeas da nossa história nas mãos do Senhor. E quando Deus ele está no controle das nossas vidas, intencionalmente vai existir em nós um desejo, uma vontade de buscar intimidade com Deus, de estarmos próximos do Senhor. Você tem bons amigos que você confia? Você não se alegra em investir tempo na presença dessas pessoas, seja convidando para ir na tua casa ou para fazer algo junto, para poder sair de repente, ir a uma festa, ou ir ao shopping assistir um filme, participar juntos de algumas coisas. Pessoas que amamos fazem com que nós tenhamos prazer de desfrutar da presença dessas pessoas. Por quê? Porque isso gera intimidade. Quando o nosso coração ele deseja mais de Deus, nós nos alegramos em estarmos na presença do Senhor. O nosso coração deseja mais a presença de Deus em nós e a alegria do Senhor começa a envolver o nosso jeito de viver a vida. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração ele está aberto para mais de Deus, nós desenvolvemos um coração ensinável e um coração que aprende a desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Você tem a alegria de estar na presença de Deus? Você tem vivido o desejo de maior profundidade e intimidade com o Senhor? Se você tem vivido dessa forma, você já tem experimentado a boa mão do Senhor sobre a sua vida, de um Deus que tem propósito, de um Deus que tem projetos para nós. É muito interessante que no final do versículo que lemos, a palavra do Senhor começa a dizer que Deus ele nos dá o privilégio não somente de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. E eu fiquei pensando nesse versículo. Esse versículo ele quer dizer muita coisa, sabe por quê? Não importa aquilo que iramos viver, se Deus está conosco, Ele é quem nos capacita a vivermos momentos de dificuldades, mas também momentos de alegria. Ele é Deus que está presente nos momentos de luta e é o Deus que está também ofertando generosamente tudo aquilo que temos e tudo aquilo que somos. Você tem buscado mais da presença de Deus na sua vida? Você tem experimentado mais do amor do Senhor no seu jeito de viver a sua história? Uma das práticas que eu quero recomendar para você, numa busca intencional de se aproximar de Deus, é que você anote na sua agenda ainda nesse mês, ou talvez nesse segundo semestre do ano, e você poder fazer um retiro espiritual de oração, um retiro pessoal de oração, onde você vai separar um lugar, você vai separar um tempo para você orar, para você falar com Deus. Você vai levar a sua Bíblia e você vai ler trechos da palavra do Senhor, aplicando essa leitura no seu jeito de viver a vida. Sabia que um dos momentos que eu mais aprendo a palavra de Deus é quando eu estou lendo a palavra e eu pergunto assim: Deus, o que isso daqui tem a ver comigo? O que o Senhor deseja ensinar ao meu coração quando nós temos práticas intencionais como essa? O nosso coração está aberto e sensível a ouvir o toque de Deus. Às vezes uma palavra, um direcionamento, onde Deus vai nos levar às vezes a uma mudança de comportamento. Ou talvez vai influenciar as nossas escolhas. Mas quando nós intencionalmente separamos um tempo, e nós separamos um momento para que Deus fale conosco, nós vamos estar desenvolvendo um hábito intencional de buscar mais de Deus na nossa vida. O tempo em que eu vivi em Curitiba, lá tinha um bosque chamado Bosque de Jesus.
E eu aprendi isso com o pastor Roberto Silvado e pelo menos uma vez a cada 2 meses ele ia até aquele lugar. E lá existia, dentro daquele bosque, dentro daquele jardim, havia cruzes com versículos bíblicos que mostrava ali todo o processo em que Cristo foi até a sua crucificação. E ali nós vivíamos bons momentos de perceber a voz de Deus e o toque do Senhor. Aqui nós não temos esse bosque, mas nós temos talvez aí um jardim, nós temos uma praça, nós temos o Parque do Povo. Ou talvez você vai se retirar para a casa de alguém que você conhece, que tenha uma casa de campo, e você vai ter um tempo todo especial. Quando nós fazemos isso, nós estamos buscando mais da presença do Senhor. Nós não vamos simplesmente ler a palavra por ler, mas nós vamos aplicar essa palavra na nossa vida. Eu sempre gosto de dizer que a palavra se torna viva quando ela faz diferença no nosso coração. Não basta nós conhecermos a palavra, nós precisamos aprender a viver essa palavra, a permitir que nos momentos em que nós estamos debruçados, prostrados na presença do Senhor, a palavra de Deus, ela leia o nosso coração e identifique aquilo que Deus deseja mudar, aquilo que o Senhor deseja forjar em nós. E de repente nós estamos vivendo com a certeza da direção de um Deus que é atuante e vivo dentro do nosso coração. Quando nós vivemos e quando nós fazemos isso, nós estamos vivendo a dimensão da vontade de Deus para os detalhes da nossa existência. E isso vai gerar maior intimidade entre nós e o nosso Deus. Quando nós aprendemos a viver dessa forma, a alegria do Senhor, a alegria que vem dos altos céus, começa a preencher o nosso coração. E nós vivemos com a certeza da presença de um Deus que está agindo em nós, de um Deus que está presente nos detalhes da nossa história. Quando nós permitimos que assim o Senhor faça, nós estamos caminhando com a certeza da presença de Deus e o nosso coração se alegra por vivermos dessa forma. Você conhece pessoas que vivem longe da presença e da orientação de Deus? Talvez até mesmo você que acompanha essa mensagem é uma pessoa que tem vivido longe da presença e da oração de Deus. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que viver uma vida longe dos planos de Deus é brincar de roleta russa, correndo o risco de adoecermos espiritualmente. De nós adoecermos ao ponto de não mais termos alegria e encontrarmos propósitos no nosso jeito de viver a vida. E sabe o que acontece? Pode vir a acontecer um esfriamento espiritual, um esfriamento que vai nos impedir de ver e contemplar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus, o Senhor, deseja fazer no nosso coração. Quando eu olho para a vida de Paulo, quando eu observo o jeito de viver de Paulo, ele era tão repleto da presença do Senhor, ele focava tanto naquilo que Deus desejava, e isso fazia com que as pessoas que viviam ao redor dele, que as pessoas que foram alvos das visitas missionárias dele, fossem contagiadas pela presença de Deus que habitava no coração de Paulo. Até as prisões, as lutas, as batalhas motivavam as pessoas no seu jeito de viverem a vida, de darem continuidade à propagação do Evangelho do Senhor Jesus. A sua vida tem exalado o bom perfume de Cristo. As pessoas têm olhado para você como luz e como sal da terra, que existe a morada do Espírito Santo de Deus, a presença do Deus vivo através de você. Quando Deus habita o nosso coração e nós desenvolvemos intimidade com o Senhor, a alegria do Senhor é uma marca visível no nosso jeito de viver a vida. Da mesma forma que a alegria do Senhor, ela pode se tornar combustível em nós
para que nós multipliquemos a graça e os propósitos de Deus dentro do nosso coração, da mesma forma que a presença de Deus faz isso em nós. Quando nós caminhamos longe do Senhor, existe um esfriamento, existe um apagar daquilo que Deus deseja que seja feito na nossa vida. Quando nós escolhemos viver os propósitos de Deus em nossas vidas, começamos a perceber os planos do Senhor em nosso dia a dia. Você tem visto os propósitos e os planos de Deus no seu jeito de viver a vida, no seu dia a dia? Você tem enxergado que Deus deseja usar a sua vida onde Deus tem colocado você? Seja onde você tem exercido a sua atividade profissional, ou na rua, no bairro em que você mora, ou talvez ainda lá onde você tem estudado, onde você tem feito a sua faculdade, ou lá no colégio que Deus tem colocado você. Quando você escolhe viver os propósitos de Deus, você vai perceber Deus presente nos detalhes da nossa vida. O versículo 23 do capítulo 1 de Filipenses, a palavra do Senhor vai dizer: olha, eu estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Irmãos, quando nós vivemos desejando mais de Deus em nossas vidas, nossa maior alegria é permanecermos sempre para sermos usados pelo Senhor. Estes versículos mostram o apóstolo Paulo olhando para o futuro eterno na morada do Deus vivo, desejando estar naquele lugar. Mas antes disso, o propósito de Deus era a prioridade na vida dele. Aqui nós temos uma lição a ser aplicada na nossa vida e a sermos impactados. Você tem desejado que os propósitos do Senhor sejam cumpridos na sua vida? Você tem feito com que a sua história seja uma história que vai revolucionar a vida de pessoas, levando a esperança da presença de Deus, da cura, da transformação, da libertação de pecados, para que essas pessoas experimentem a presença do Deus vivo e a certeza de eternidade? Nós precisamos aprender a vivermos com esse desejo dentro do nosso coração, o desejo de que os propósitos do Senhor sejam cumpridos. E aí nós vamos viver sentindo a presença do meu Senhor de forma prática na minha vida. Sabe por quê? Porque é o Senhor quem alegra o meu coração e o meu jeito de viver. E eu, através do meu estilo de vida, eu propago Cristo vivo em mim para as pessoas que estão ao meu redor. Apesar das lutas que o apóstolo Paulo ele enfrentava, apesar dos açoites, apesar das torturas, apesar da prisão, ele desejava continuar à disposição do Senhor, dizendo: Deus, usa a minha vida. Enquanto eu estiver aqui, faça com que a minha vida possa ser o reflexo da atuação viva do Senhor na minha história. Sabe para quê? Para que os planos do Senhor pudessem ser cumpridos na vida dele. Aqueles que vivem dessa forma vivem com essa certeza de que Deus, o Senhor, Ele está presente. Nós temos exemplos de estilos de vidas desse jeito, como de missionários nossos que estão no campo, espalhados por vários lugares no mundo. Homens e mulheres de Deus que optaram, ao invés de viver uma vida no comodismo da sociedade moderna e atual, eles vão até os rincões, eles vão até os rincões e até países
onde existem pessoas que não têm experimentado a esperança do verdadeiro Evangelho do Cristo vivo, da boa nova de salvação, eles vão até esses lugares arriscando a própria vida e a vida dos seus familiares para que a vontade de Deus se manifeste. Eu me lembro de muitas histórias de missionários, pastor Avelino Ferreira, pastor português, que eu sempre cito aqui, uma referência na minha vida e uma referência de cuidado e de amor pela obra do Senhor Jesus. Ele trabalhou em Angola durante muito tempo e ali naquele lugar ele presenciou muitas guerras, muitos embates ali. E durante muito tempo ele trabalhou nesses campos missionários plantando escolas que cuidavam de órfãos, vítimas da guerra. E ele contava de um momento em que a guerra havia sido assolada e havia começado, onde a junta missionária queria que ele saísse daquele país e ele faz a opção de permanecer ali naquele lugar com as crianças, onde ele ouvia, os barulhos daquilo que acontecia na guerra, mas ele tomou a opção por amor ao Evangelho e mais do que isso, por amor àquelas crianças, aquelas famílias que eram impactadas pelo teu trabalho. Missionária Ana Alzira também no mesmo país, optou, mesmo em meio à guerra, permanecer naquele lugar. Sabe por que isso é possível na vida de uma pessoa? Porque ela deseja que os planos e propósitos do Senhor se cumpram em primeiro lugar em suas vidas. Você tem desejado que os planos do Senhor se cumpram na sua história? Ou será que você tem vivido a sua vida como se você estivesse fazendo uma roleta russa, vivendo os seus dias sem direção, sem propósito? Quando nós vivemos sem direção e sem propósito, a alegria de viver vai embora das nossas vidas, é retirado de nós porque nós não temos motivação. Cristo, o Senhor, Ele precisa ser a razão do seu viver e de repente nós vamos experimentar aquilo que o próprio apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, ele escreveu àquela igreja dizendo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Talvez Deus tenha trazido você até esta mensagem para que você intencionalmente busque a presença do Senhor, para que você seja capaz de dizer o mesmo que Paulo tem dito na sua carta. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, não importa o resto, tanto que a vontade do meu Senhor seja sempre prevalecida no meu jeito de viver a vida. A verdadeira alegria não diz respeito às circunstâncias que vivemos, mas sim em vivermos a vida com o desejo de fazer a vontade do Senhor. Talvez Deus deseja que você aprenda no seu relacionamento com Deus, na sua busca de intimidade do Senhor, viver dessa forma. Viver a sua vida com o desejo de fazer a vontade do Senhor, de cumprir a vontade, planos e propósitos do Deus vivo na sua história. E de repente Deus está dizendo: olha, filho meu, amado meu, ou amada minha, é possível vivermos nesta geração com essa convicção, com a convicção de alegria no nosso coração, crendo que Deus, o Senhor, Ele está no controle da nossa história. Como você tem escolhido viver a sua vida? Viver de maneira digna, de maneira que exale aquilo que o Cristo vivo que habita em você possa exalar para as pessoas que estão ao seu redor. Deus, Ele tem dado a nós a oportunidade de conhecermos o Evangelho vivo, que pode transformar a vida de pessoas, que pode transformar sociedades, que pode transformar povos, que pode transformar uma nação, mas Ele também nos dá o privilégio de sofrermos por Ele, por causa da causa de Cristo. Não deixe de viver os seus dias com a certeza dos planos de Deus dentro da sua história. Eu não sei quais são os toques do Espírito Santo do Senhor no seu coração, mas talvez o que Deus deseja cravar na sua alma nessa noite
é que você precisa de sensibilidade para perceber aquilo que Deus está fazendo. Você precisa de sensibilidade para perceber o revelar de Deus, da vontade do Senhor para a sua vida. Só que para isso você precisa de intimidade, talvez o toque do Espírito Santo de Deus é que você precisa parar tudo, parar a locomotiva da sua vida e reescrever a sua agenda, dando prioridade ao seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o Senhor. Porque talvez empiricamente ou teoricamente você saiba que existe a necessidade de ler a palavra do Senhor, de orar buscando a orientação de Deus, mas isso não tem sido prática na sua vida. Muitas pessoas na nossa geração, elas desejam as bênçãos do Senhor, mas infelizmente elas não têm ao menos a coragem de escolher viver intencionalmente uma vida de intimidade com Deus, que essa não seja a sua realidade, que o seu coração seja ousado em buscar intimidade com o Senhor, em intencionalmente se derramar na presença do Deus vivo. E talvez Deus está dizendo, olha, você precisa separar um tempo, num retiro pessoal de oração e de leitura da palavra com o Senhor, tempo a sós com Deus, horas, minutos, dias, semanas. Você precisa ter um momento em que você tenha hora, dia e lugar no teu encontro com Deus. E sabe o que vai começar a acontecer? A alegria do Senhor vai começar a tomar conta do seu coração, vivendo com a certeza de que Deus está direcionando a sua vida profissional, seus relacionamentos, a sua vida familiar, o teu sustento, de que é Deus quem sustenta você. E você vai estar vivendo com um estilo de vida que coloca Deus em primeiro lugar. Os planos do Senhor e os propósitos dele como prioridade no seu jeito de viver a vida. Você escolhe viver dessa forma? Se você deseja viver dessa forma, a primeira decisão que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus, dizendo, Senhor, toma conta do meu coração. Talvez você já conheça o amor do Senhor Jesus e hoje você vai dizer, Deus, o Senhor sabe a luta que eu tenho com relação a entregar as rédeas da minha vida, a direção da minha vida nas tuas mãos, mas hoje eu estou entendendo que eu preciso assim fazer. Eu não sei quais são as suas decisões, quais são os desafios do Senhor dentro do seu coração, mas se você não conhece o amor de Deus, eu queria convidar você a entregar a sua vida a Jesus. E você vai dizer assim, Senhor, eu reconheço que sou pecador e por isso eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço os meus pecados e eu peço perdão e me ajude a viver em novidade de vida. E a partir desse momento, você vai viver com o propósito eterno dentro do seu coração. E você que já conhece o amor de Deus, talvez você precise entregar as rédeas da sua vida para que você tenha maior sensibilidade e você possa viver a alegria do Deus vivo nas suas decisões. Lá na sua vida profissional, na empresa, onde você tem desempenhado a tua função profissional, e você vai viver com essa convicção, onde a planta do teu pé pisar, sabendo que Deus, o Senhor, Ele está presente e no controle da sua vida e da sua história. Não deixe de fazer uma oração diante de Deus ainda nesta noite, antes de você dormir, entregando as rédeas da sua história nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe a sua história. Tua graça nunca falha.
me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. eu cantarei da bondade de Deus, Eu cantarei da bondade de Deus. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha sido abençoado. Eu quero deixar desde já o convite a você para estar no próximo domingo, aqui às 9 da manhã, onde nós nos reunimos para tomar um café gostoso e logo em seguida darmos início à nossa escola bíblica discipuladora. Nós estamos estudando ali a respeito do livro do Tiago,
lições práticas para o nosso jeito de viver a vida, e você é nosso convidado. E também para o nosso culto de celebração no domingo às 19h30. Quero estar aqui e dar um abraço em você. Que Deus abençoe a sua vida e a sua história, e o amor do Senhor esteja sobre a sua vida, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.